Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas e hoje eu quero te apresentar uma mulher que carrega no nome o que ela representa, vitalidade. Fátima Vital é uma autora, empreendedora, fundadora do Vital Beauty by Fátima Vital, com mais de 30 anos de carreiras dedicado a transformar a beleza e a autoestima. Ela mostra que tempo não é barreira, é um legado. Autora do livro Diferença Vital, palestrante, formadora, Fátima é daquelas mulheres que não apenas inspiram, mas também despertam. Uma mulher com um propósito que transformou sua trajetória em missão. Hoje ela abre o coração para falar sobre o que significa de verdade ser uma mulher vital. Seja muito bem-vinda ao Empreendelas, Fátima. Estou muito feliz que você está aqui hoje. Olá, Thay, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um gosto enorme. Fátima, esse é um momento assim que a gente inicia tentando gerar uma conexão maior com vocês para entender quem são vocês por trás realmente da profissão. E eu queria que você me dissesse quem é você, quem é a Fátima Vital. A Fátima Vital é uma mulher de 58 anos, mãe, filha e, acima de tudo, uma mulher que gosta de pessoas e talvez tenha sido por isso que, por opção, cuido delas. E você hoje, só pra gente entender aqui, né, tudo isso que eu falei, explica pro pessoal o que você faz hoje, porque ela é de Leiria, gente. Não falei pra vocês, Leiria, eu sou apaixonada naquele lugar. E eu gostaria que você, antes da gente, né, entrar nesse assunto, assim, o que você faz hoje? O que a Fátima faz profissionalmente? Então, a Fátima Vital é uma empresária na área da estética avançada. Por isso que é maravilhosa, assim, lindíssima. Talvez, eu pelo menos tento. Acho que nós temos que cativar pelo evento. Gente, olha o look dela, olha essa apresentação maravilhosa. Eu acho que temos que cativar pelo evento, pelo o exemplo. E acima de tudo, aquilo que eu faço com muito amor. E a Vital Beauty é isso mesmo, por isso é que ela já tem 34 anos. E a Fátima é isso mesmo, é uma mulher dedicada à estética, à beleza, a fazer os outros sentirem-se melhores, a fazer com que a autoestima... Calma aí que eu quero que você me diga que agora sim eu acho que você vai conseguir responder a pergunta como eu fiz antes. Quem é você além da profissão? Sou uma mulher... É difícil essa pergunta, estou te fazendo ela porque a maioria das pessoas não conseguem responder. Eu, acima de tudo, acho que é uma mulher com uma empatia gigante, que, acima de tudo, cuida de todos com muito amor. Ou melhor, eu habitualmente digo que cuido dos outros como eu gosto de ser cuidada. Ok. E esse tem sido a minha missão. Okay. A minha missão, muito, muito cedo eu percebi, à medida que fui crescendo. Você já está me respondendo a próxima pergunta que eu ia te fazer, que foi, qual foi assim, o momento da sua vida que você percebeu que o que você faz e que o que você faz hoje, né, o teu trabalho, vai muito além de trabalho, e sim de propósito, porque o que eu enxergo hoje, de tudo que a gente já conversou antes, porque a gente teve uma troca antes, você fala muito de pessoas, né? E geralmente pessoas que falam muito de pessoas, de cuidado, de amor, de afeto por quem tá ali, não faz um trabalho. É realmente uma missão de vida, um propósito. E qual o momento da sua vida que você descobriu que você estava além do trabalho? Olha, tá, eu acho que se calhar eu tenho que ir um bocadinho lá atrás para me contextualizar. Sim. Eu sou uma mulher que já foi uma menina, sou filha única e nasci numa aldeia muito pequenina. E acho Leiria mesmo? Não, eu sou do concelho da Chamusca. Sou do Ribatejo, mas já muito pertinho ali a fazer fronteira com o Alentejo. Portanto, uma aldeiazinha muito do interior. Eu entendo. E eu acho que eu nasci para fazer alguma diferença. E diferença e diferente foi uma palavra que sempre me caracterizou. Talvez por eu ter nascido numa aldeia tão pequenina, e antes de ter ido para lá, ter sido criada pelos meus avós paternos,
até aos 5 anos, e lá não tinha crianças e eu brincava sozinha. E quando eu vi para a aldeia, onde já tinha mais crianças, eu na realidade não me adaptei. Eu fui uma inadaptada. E para mim acabei... Uma improvável, eu costumo sempre falar, né? Aquela pessoa que sempre tá pouco provável, à frente do pensa diferente, fora da caixa. Eu acabei por... me senti exatamente assim. Eu acabei por, na realidade, passava um carro-biblioteca que passava nas aldeias e eu todos os meses ia buscar um montão de livros e esses eram os meus amigos e os meus companheiros. Obviamente que os livros trouxeram-me uma visão, porque eu li de tudo, não é? E trouxeram-me uma visão do mundo e daquilo que eu poderia ser, que realmente aquela aldeia não me iria dar se eu continuasse ali. E logo ali eu comecei a ser tratada como diferente, não só pelos outros meninos, não é? Porque não tinham talvez a mesma visão, por não ler tanto, por andarem a brincar na rua, não quer dizer que não fizesse sentido. Realmente para mim não fazia. E então eu comecei logo aí a sonhar, e a sonhar muito alto. Mas eu era assim uma menina meio franzina, e naquela altura gordura, pelo menos cá era formosura, não é? Sim! E todas as mães diziam para a minha mãe, ela é diferente, porque eu era um pouquinho magra. E ai, que hoje todo mundo sonha em ser magra. Exatamente. E eu hoje sou muito feliz por isso, não é? Nossa, porque olha realmente como... hoje não tenho esse problema, Exato. Não é? Mas na altura sofri um pouquinho por causa disso. A minha mãe, coitada, tinha assim até levava-me muito ao médico porque achava que eu realmente, se eu tomasse algo para comer, que realmente iria ser igual às outras meninas. Pronto. Isto para dizer que realmente isso fez com que eu quisesse sair daquela aldeia muito cedo. E fez o quê? Com que eu queria muito que ninguém passasse por aquilo que eu passei. Independentemente de... Eu senti-me muito marginalizada e a palavra diferente acompanhou-me ao longo de 18 anos, que foi a altura em que saí da aldeia. E então eu optei por fazer desse diferente uma diferença na vida de alguém. E foi aí que eu resolvi realmente... Mas teve algum momento da sua vida, não? Porque assim, eu falo que o meu despertar... Eu uso muito essa palavra, despertar. Porque eu acho que chega pessoas como você, que eu me identifico muito, eu venho também de uma história bem difícil lá atrás. Nós temos, assim, como missão de vida mesmo, fazer muito pelo outro, ou pela sociedade, ou fazer grandes mudanças. É da nossa essência, do nosso perfil. Você acha que essa palavra propósito, que você tanto fala, porque todas as conversas que a gente teve, você mencionou isso muitas vezes, propósito, por isso que você está aqui hoje, surgiu de alguma vivência dessa vivência lá atrás, da solidão com os livros? Exatamente. Porque hoje você é escritora, mas teve um momento assim, um ápice, tipo, 30 anos, com 45, não, foi em episódio X. Não, foi o propósito na altura, quando fiz a formação nesta área, já foi muito direcionada para tomar conta de pessoas. Eu queria muito aumentar a autoestima das minhas clientes e foi por isso que eu fui fazer a formação em estética e cosmética, porque tinha sido ali era a ferida, dor. Era a minha dor, era essa. E era por aí que eu queria começar. Obviamente que depois de trabalhar em consultório, em gabinete, e estar sozinha com pessoas, eu percebi que podia ajudar de outras formas também. E então isso tornou-se realmente o meu propósito. Eu gosto realmente de ajudar as pessoas quando elas entram dentro do meu espaço. Eu gosto de olhar para elas da cabeça aos pés e dar sempre o meu melhor e ajudá-las. Eu acabo sempre por direcionar um bocadinho as conversas para aquilo que eu acho que possa ser aquilo que é a dor daquela pessoa. Porque é ali que você consegue resolver o problema, é isso? Exatamente. É muito bom vermos entrar alguém de cara fechada muitas vezes e sair de lá e dizer, Fátima, eu sinto-me tão bem. Você hoje, Fátima, tem um modelo de negócio muito diferente. Poucas vezes na minha vida assim eu vi, eu acho que eu nunca vi, na verdade. E eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona, porque eu acredito que como você tem esse papel, essa missão mesmo de transformar,
você precisa de vários braços, né? Você precisa de várias pessoas ali. Explica como que funciona esse seu formato. Não que eu quero que as pessoas aqui te digam algo, mas se inspirem mesmo, porque eu acho que você faz uma grande diferença na área da estética, porque você não tá sozinha, mas ao mesmo tempo você está. Sim, ou seja, eu comecei sozinha, comecei lá atrás sozinha e depois percebi que poderia fazer muito mais. E então, numa determinada altura em que a estética mudou, porque a estética está sempre em evolução constante, Sim, claro. Eu percebi que talvez fosse melhor não ter empregados, mas ter parceiros de negócios. Uau. O que é que eu quis com isso? É aquilo que eu disse um pouquinho ali atrás também, que é quando a pessoa entra, eu quero que ela sinta que ali vai encontrar a solução para qualquer problema que ela possa ter, ou para qualquer desafio. Externo. Exatamente. Então eu optei por ter parceiros de negócios e não quer dizer que sejam parceiros, hoje em dia tenho 13 que trabalham comigo na Vital Beauty, que vão pontualmente, outros estão todos os dias, depende um bocadinho da área, mas depois tenho parceiros fora da Vital Beauty, ou seja... E como que funciona? Eu sou muito curiosa, me desculpa a pergunta, mas você então recruta bons profissionais... Exatamente. Faz um trabalho, pelo que eu tô entendendo, acho que o pessoal lá também em casa vai acabar tendo talvez a mesma ideia, vai ficar mais esclarecido, que é o seguinte: você pega esses melhores colaboradores, né, de determinadas áreas, leva para o seu espaço e lá você faz um trabalho de acolhimento com os clientes. Com os clientes e com os profissionais. No outro dia dizia alguém que trabalha comigo que a Vital Beauty é uma escola. É verdade. Já pensou em fazer, em criar algo desse gênero? Assim? É por isso que eu estou ligada à INCC, não é? Uau. À Associação Nacional do Corpo e do Cabelo. E por estar ligada à direção, acabo também por estar ligada a futuros profissionais. Exato. E poder, na realidade, sempre que abro uma turma, eu estou lá sempre para lhe dar uma para você é uma mãezona, né, de todo mundo. Sou. Pelo que eu percebi. Sou. E você tinha, quando você começou lá atrás, você me falou lá no início da entrevista, né, da conversa, que você tinha grandes sonhos, né? Tinha. Quando você iniciou, você já tinha essa ideia de que teria essa proporção ou foi algo que aconteceu naturalmente quando você viu tudo aconteceu? Não tinha, não tinha, porque estava numa cidade nova, estava sozinha, não tinha cá família e realmente no início fiquei um bocadinho desiludida com aquilo que eu achava que ia ser a minha vida e que realmente não estava a conseguir. Mas foi com muito amor, com muita persistência, primeiro sozinha e depois fui adquirindo funcionários e hoje cheguei àquilo que tenho. Foi uma evolução e foi uma aprendizagem, porque nós temos que também ir aprendendo, não é? Porque se nós nos limitarmos a estar quietinhos no mesmo lugar, certamente dali, eu costumo dizer, se nós ficarmos parados vamos morrer na praia. Ou nós nadamos, não é? Para nos pôr a salvo. E como eu gosto muito daquilo que faço, e a Vital para mim é um filho... E meio que cresceu, eu falo sempre, por osmose, né? Foi lá crescendo. Quando você viu... Eu fui arranjando soluções, Fui arranjando soluções. E hoje você conta com quantos colaboradores, Fátima? Eu tenho 13 colaboradores. Ok. Uns que estão... em quais áreas? Várias áreas, tenho, né? Desde cirurgia plástica, tenho colaboração com cirurgião, temos nutrição, temos naturopatia. Vocês conseguem já fazer cirurgias dentro do espaço ou não? Não. Nós temos, ou seja, cada vez é muito bom para mim, é muito... como estou na área há 34 anos, as pessoas vão ter comigo e dizem-me: Fátima, eu quero fazer isto, quero fazer uma cirurgia, eu só confio em ti para me arranjares um melhor profissional. E agora eu estou começando a ficar esclarecida. Entendes? Portanto, ou seja qual for a área, eu tenho, por exemplo, ainda hoje vinha a resolver vinha a resolver pelo caminho um assunto de uma menina que me ligou e disse: Fátima, eu preciso de um dermatologista, eu tenho as pessoas contam-me os problemas delas e depois dizem: eu sei que tu me vais ajudar, porque com os teus contactos tu vais-me ajudar. E então eu acabo por ter uma rede de parceiros de negócio que, acima de tudo, para mim, aquilo que conta, é
que a pessoa que me procura encontre a solução para ela e não tenha que ir a mais nenhum lado. E já que nós estamos falando sobre isso, hoje é o que eu abordo, né, geralmente aqui sobre posicionamento. E hoje se fala muito de estratégia de marca. E você hoje tem uma marca muito consolidada, né? Lá em Leiria, eu acredito que você seja uma das mais conhecidas, pelo que eu sei, até onde eu sei. Mas parece que todo o seu posicionamento, ele vem muito do coração. Como é que você faz pra... Como é que acontece tudo isso, assim? Qual é a estratégia do coração que eu não sei ainda? Eu habitualmente digo que é o segredo do ser. E o que eu quero dizer com isto é que a marca nasceu da mulher. A Vital Beauty, a Fátima Vital Profissional, também nasceu da mulher. E todo o meu posicionamento, até o meu próprio negócio, é a Fátima Vital, aquilo que a Fátima Vital é. Você é a sua própria marca, você é o seu próprio nicho. Exatamente. Ou seja, a marca nasceu da Fátima, da mulher, e não o contrário. Porque aquilo que eu vejo muitas vezes, do pouco que eu sou muito... Vou caminhando. Eu mostro... Naturalmente. Eu mostro aquilo que eu gostaria de ver, que é verdade. Exato, a autenticidade, eu sempre falo sobre isso, né? E as pessoas, como eu trabalho também com estratégia de posicionamento para redes sociais, o maior questionamento que eu recebo, geralmente vem de pessoas que estão realmente começando, ou que tem um negócio, ou que está realmente só querendo falar sobre algo na internet. Eles me perguntam qual é o meu nicho. O tempo todo, né? Tem muitas agora essa história de nicho. E eu sempre viro e falo, você é seu próprio nicho. Porque igual a você, tem várias profissionais que são capacitadas, são maravilhosas, são incríveis, igual a você. Mas a única coisa que te diferencia hoje é a sua essência e a sua história. Ninguém tem a sua história, ninguém tem a sua essência. Se as pessoas tivessem essa ideia de que... Ontem mesmo eu dei uma imersão lá no Algarve, que eu falei exatamente sobre isso. As pessoas não sabem o poder da própria história. E aí eu vejo você... outras convidadas que eu já tive aqui, a Adriana, a Ana Gomes, que todas trouxeram que eram profissionais, né, de grandes empresas, como, né, no caso da Adriana do Milênio, da Ana, que era CEO da Remax. São mulheres que pegaram a própria história de vida, e é fantástico isso, e transformaram em cura. Hoje elas lideram movimentos, elas fazem coisas maravilhosas, incríveis aqui em Lisboa, através da própria história. Eu viro para você e me conta a mesma coisa. Então isso só fica mais claro cada dia para mim, que não tem nada mais forte e nada melhor que a própria história. Por isso que eu falo, foquem no storytelling, foquem na história de vocês, porque vai dar certo. É coerência, não é? Portanto, coerência. É coerência. E uma coisa também que eu queria te perguntar é assim, você me parece... Eu senti isso quando você chegou aqui. Você se conecta muito rápido com as pessoas. Tem algum segredo para isso? Para conexão, assim, imediata? Porque você chega e não tem como. Você é expansiva. Você acolhe mesmo. Eu me senti acolhida. Como que você consegue fazer tudo isso? Tem alguma, assim, estratégia? Ou de fato é tudo muito natural mesmo? É muito natural e são quase 59 anos, não é, Thay? 59? É Uau! quase 59, não é? Portanto, ou seja, eu sou mesmo assim. Obviamente que eu lá atrás não fui assim. Hoje em dia, com todas as experiências que a vida me tem proporcionado, não é? Porque a verdade é que eu... aos 40 anos, quando as mulheres dizem que começa a acabar, eu comecei a viver. Foi quando me separei, depois de um casamento de 23 anos, e realmente eu comecei a viver nessa altura. Nessa altura eu passei a ser uma mulher que eu achei... Foi aí, talvez, que eu comecei a viver a minha história. Aquilo que eu, na realidade... Que forte! Aquilo que eu, na realidade, quando lia e achava que queria ser, foi talvez nessa altura que eu comecei a viver isso. Quando eu tinha 20 anos, eu sonhava muito com os 30 anos. Eu achava que ia acontecer uma coisa fantástica, incrível, e de fato aconteceu. Eu amadureci, sei lá, 10 anos mais. Assim, e hoje, com 32, eu sonho pelos 40. Porque todas as mulheres de 40 me dizem a mesma coisa, que aí sim vira uma chave. Nos 30, né, nos 30 eu acho que vem ali a maturidade. E eu acredito que na fase dos 40, de tudo que eu já li e estudei, vem a fase do... Acho que é o ápice do amor próprio.
Exatamente. Era isso que Não eu é queria isso? dizer. É. Ou seja, Da aos 40, consciência. eu aos 40, pela volta que a minha vida deu, obviamente, eu tomei as rédeas da minha própria vida, sozinha. Eu sabia que estava sozinha, com uma filha, mas que felizmente nessa altura já estava com 18 anos. E realmente eu dei uma volta à minha vida e passei a ter muito amor próprio. Aliás, é aquilo que eu digo sempre a todas as pessoas. E talvez seja isso. Eu acredito, Fátima, eu tenho uma facilidade muito grande também em relacionamento. Eu me relaciono muito com as pessoas. Alguns não são tão profundos, outros eu sou muito mais profunda. Mas eu acredito que vem desse amor próprio, porque você já não olha para o outro com o mesmo olhar quando você se ama. É verdade. Quando você se ama, você olha com um olhar de empatia. Exatamente. Você consegue enxergar a dor. E quando você faz terapia, melhor ainda. Porque aí você consegue ver que às vezes, né, o outro lado ali tem alguma resistência com você, você consegue quebrar essa resistência. Você parece que tem um muro ali, a pessoa coloca um muro entre você e a outra pessoa. E quando você entende que ali só tem uma criança que foi muito ferida, Exatamente. que aconteceu uma coisa muito dura lá atrás, você só consegue olhar com amor. É isso que eu faço hoje. Hoje eu olho para as pessoas que têm dificuldade em relacionamentos interpessoais. Eu só enxergo uma criança ferida lá atrás. Exatamente. Porque eu fui ferida também. Como você, né? Como tantas Claro. outras mulheres. E que bom, assim, eu gosto de conversar com mulheres dessa idade, porque eu acho que eu aprendo muito, por isso que eu tô com um caderninho aqui do lado também. Mas só para concluir aquela pergunta que eu fiz, o que você acha que hoje é o seu diferencial, que é o que faz com que as pessoas realmente se conectem com você? Às vezes nem eu própria sei. Não? É um bocadinho como tu estavas a dizer, Thay. Eu chego e as pessoas vêm até mim e o feedback, eu sou só eu, que é uma mulher empática, é uma mulher que dá muito amor ao próximo, que dá sempre os melhores conselhos, que se tenta pôr no lugar dela, que conta de alguma forma, sem evasão, um bocadinho da sua história para que as pessoas se possam identificar e dizer-lhe: se eu conseguir, tu também vais conseguir. Como que você faz tudo isso de fazer as pessoas perceberem através da sua própria essência, assim, que sentirem quem você é? Porque tem alguma coisa diferente aí. Porque eu falo isso e eu não tenho propriedade hoje para falar o que eu faço. Eu acho que é uma magia que acontece mesmo nas conexões. Você acredita? Como que você enxerga isso? Qual é o segredo? Porque você trabalha com o coração, com a alma, assim. Qual é o segredo? Oh, Thay, é tão bom ir para casa eu saio diariamente, às vezes depois de 12, 14 horas, com aquele sentimento de dever cumprido. De que hoje eu melhorei a vida de alguém. E isso dá-me um gozo tremendo. É algo que eu deito a cabeça na almofada e eu digo: Fátima, parabéns, porque tu hoje deste o teu melhor. E sabes que eu acredito muito na lei do retorno. E acho que com certeza. Se nós praticarmos o bem, certamente... Com certeza, bíblico isso. Não é? Quem me conhece, e não tinha por que mentir, porque todas as religiões falam isso de alguma forma diferente. Mas isso é um fato. Mas sabes que eu na minha vida sempre que alguém precisa, e não é só amigos, eu sou a primeira pessoa a estar presente quando alguém precisa. Eu paro a minha vida, se for preciso, para ajudar um amigo. Isso está no meu livro. Algumas têm fala ali. Dele. Pode pegar, fala dele um pouquinho. Eu quero aqui diferença vital, precisamente por ser Esse é meu, gente. Eu quero que vocês saibam que é meu. Diferença vital, porque ainda não tinha o conteúdo e eu já sabia qual ia ser. Depois a gente vai colocar a imagem ali para eles verem. E aonde consegue comprar ele? Para já, porque infelizmente o número de exemplares vendido ainda não nos permite estar numa plataforma grande de venda de livros, mas podem sempre contactar comigo que eu enviarei. Por agora, claro. Eu ainda não tinha, quando fui desafiada a escrever este livro,
eu disse, eu não vou conseguir, eu não sei escrever um livro. Não sei. E eu acho que só quando cheguei ao fim é que realmente estava preparada para ele. Mas você parou para escrever tempo ou você foi escrevendo? Não. Como que é? Eu também quero escrever um livro, mas eu não faço ideia. Não, eu escrevi, comecei a escrevê-lo em maio. Foi rápido o lançamento? E lancei no dia 5 de setembro, porque eu tinha o propósito de o fazer, a minha filha vive em Londres e vem algumas vezes a Portugal, não muitas, e ela vinha nessa altura e era a minha intenção que o livro fosse para a rua com ela cá. E isto para dizer que eu ainda não tinha o conteúdo, eu já tinha o nome e a capa. O nome Diferença Vital, porque Vital é o meu nome. Que sobrenome também, né? É verdade. Foi abençoado. Carrega, é verdade, é verdade. E diferença, porque era a diferença, o diferente e o vir fazer a diferença, porque é uma palavra que eu realmente sempre utilizo, que é, eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu tenho a certeza que faço. Umas de uma forma e outras de outra, eu tenho a certeza que o faço. E aquilo que era a foto da capa, eu também já sabia aquilo que queria, que era a Fátima, vestida de preto, no meio de uma multidão em branco. Porque a minha vida toda eu me sentia a ovelha negra do rebanho. Não no sentido mau, mas aquela pessoa que vai sempre a remar contra aquilo que é... eu costumo dizer que é um privilégio ser-se diferente. Para mim foi um privilégio, porque certamente se eu não tivesse sido diferente, eu não seria a mulher que sou hoje, de jeito nenhum. E portanto esta capa é exatamente aquilo que eu idealizei, o nome também, e o que lá está dentro é um bocadinho muito pequenino daquilo que são as minhas vivências. O que está aqui dentro são... No dia que eu lancei este livro e tive 100 e tal pessoas no lançamento. Uau, nem um grande escritor consegue levar tanta gente assim. O que você fez? Porque... A resposta tá aí da próxima pergunta que eu ia fazer para você. Que nem eu própria, muitas vezes, tenho noção do valor que eu tenho. Daquilo que eu... bonito. Daquilo que eu represento para as pessoas. Tem no fim deste livro, que é Fátima vista por outras lentes. E tem algumas dedicatórias, inclusive da minha filha. Isto só para dizer que as pessoas naquele lançamento choraram, riram, cantaram e dançaram. As pessoas, o feedback que eu recebia sempre é: Fátima, você conseguiu nos levar a todas as emoções possíveis e mais algumas, parabéns. E pronto, aqui dentro, tal como eu disse, estão não só a minha história, mas a história de todos aqueles que me acompanharam ao longo destes 58 anos, quase 59. Espero que gostes. Eu vou com certeza. Eu tô com um na fila, que é o da Adriana. Depois do dela eu quero ler o seu. O seu também tô vendo que ele não é tão grande assim. Não, é fácil de ler. Mas qual é a mensagem principal dele? Que você diria em uma frase? É uma viagem pela autenticidade e a coragem de ser diferente. Uau! Isso eu vou anotar. Está no livro. Como que é? Depois vai ser difícil. É uma viagem pela autenticidade e a coragem de ser diferente. Eu aprendi não, recente eu descobri que eu memorizo muito mais rápido o que escrevendo. E aí, por isso que eu tô agora anotando tudo. Exatamente. Olha, me diz uma coisa que também já tá aproveitando esse gancho, assim, que a gente estava falando muito de autenticidade. Você acredita que a autenticidade ela é uma estratégia mesmo quando ela não é planejada? Para mim foi. Porque para você, nitidamente, é isso. Mas para algumas pessoas, ela acaba sendo algo até meio forçado. E eu acho que isso não conecta. Não conecta. Não conecta, não é? Pronto. Às vezes as pessoas perguntam-me, Fátima, mas tu só colocas as coisas boas da vida? Tu só tens coisas boas? Eu disse, não, obviamente que não. Mas eu gosto de colocar aquilo que eu veja que vai ajudar alguém. Eu gosto e recebo um feedback tão bom do outro lado. Eu penso muito bem todos os dias numa mensagem que coloco de manhã, pela manhã, que eu penso que possa fazer a diferença na vida de alguém que leu. É sempre um pensamento para aquele dia.
E o feedback que eu recebo das pessoas, Fátima, eu gosto tanto, olha, eu até fiquei mais bem disposta depois de ler este pensamento que tu colocaste aqui. Portanto, ou seja, esse é o meu propósito, é um bocadinho colocar a minha verdade, aquilo que a forma como eu vivo. Eu acho que é isso que conecta as pessoas comigo. Elas sabem que podem contar comigo. História. Elas sabem que podem contar comigo. Eu posso parar a minha vida se um amigo precisar. E você se considera uma marca? Assim, você... como que tá essa ideia de marca na sua cabeça? Você acha que você hoje, se você se considera uma marca, se hoje se você sair da sua empresa, por exemplo, ali tem a cara da Fátima, ou você acha que muito rapidamente isso pode ser uma coisa que substituível? A Fátima Vital é uma marca. Aliás, eu percebi há uns tempos atrás, e eu na altura, a minha empresa chamava-se Vital Beauty, chama-se Vital Beauty, e quando eu estava a fazer, mudei o logotipo, e quando eu estava a fazer a mudança do logotipo, tive algumas conversas, fiz algumas pesquisas, e percebi o quê? Percebi que quando diziam, eu vou à Vital Beauty, aonde é que é? Então, da Fátima Vital. Então eu percebi o quê? Que o meu nome é mais conhecido que a marca. Exato. Isso é um trabalho de marca pessoal que aconteceu, mais uma vez eu falo por osmose, que você nem percebeu. Mas são quantos anos de carreira? 30 ou 34, não é? 34. As pessoas acreditam que é da noite pro dia, não é? Não é. Ontem eu falei sobre isso. Não. A Vital Beauty é o espaço de estética há mais tempo aberto em Leiria e continua a ser um lugar de referência na área. Todos os profissionais que vão abrindo depois, com espaços maiores ou menores, não há ninguém que não saiba quem é Fátima Vital. Eu apercebi-me disso há relativamente pouco tempo. Todos os dias me vou apercebendo um bocadinho. E depois é tão agradável. Eu, como disse, estou na direção, estou também na direção da ANCC, e nós temos um fórum, e todos os anos eu convido algumas pessoas para serem oradores, e às vezes até dizem, isto parece o fórum da Fátima e não o fórum da ANCC, mas eu quero que o seja, da ANCC. Aliás, eu quero que a Fátima faça a diferença, que seja um legado, aquilo para gerações que virão, não é? O trabalho que eu possa estar a fazer na associação. Mas costumam dizer, isto mais parece o Fórum da Fátima, porque toda a gente agradece à Fátima. E porquê? Porque acaba por ser, quando eu abro quando eu faço um convite a alguém e as pessoas me dizem, para ti tudo. Sim, para tudo. Sim, para tudo. Nem eu própria muitas vezes consigo perceber. Eu acho que é porque eu gosto de conectar pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Eu, quando convido alguém para algo e elas me dizem que sim, eu não convido só por convidar. Eu convido porque acho que vai ser importante para elas também. E o impressionante é que, assim, esses dias eu estava vendo algo sobre o ato de serviço, né? Porque hoje eu tenho eu sou embaixadora de um projeto na África. E eu faço uns conteúdos bem loucos, assim, pra arrecadar, né? Eu vou pra rua com cartaz, aí eu levo uma equipe. Já viu? O que você acha, louca, né? Achei muito louco. Achei muito louco. Mas eu faço isso por amor mesmo às crianças e por amor a Deus, a Jesus. Porque não faria isso assim, né? Mas eu tenho um propósito, e quando a gente tem um propósito, isso é tão lindo, porque quando a gente tem um propósito, a gente nem se dá conta do que a gente tá fazendo, a gente só quer fazer. Exatamente. E o ato do serviço, ele é o que eu acho que eu tô quase percebendo aqui em você, eu acho que é isso. Quando a gente faz primeiro, é aquela coisa que você falou da lei do retorno. É involuntário, não é, as pessoas não estão ali com uma dívida com você, não, mas elas sentem o amor de fazer por você também. Então, sempre que você pensar em servir, faça primeiro. Eu sempre falo isso, faça primeiro. Porque você vai ser muito difícil quando você serve alguém. O amor, é uma frase que eu levo pra minha vida, assim, que o amor, ele constrange. Então, quando você... E eu estou muito aberta em falar isso com você, assim, não são todos os convidados que eu me abro assim, mas quando você entende que quando você dá amor, é impossível daquilo não ser retribuído. Exatamente. É impossível, entende?
Então, quando você tem o ato de serviço, o ato do serviço é o ato, acho que mais demonstração maior de amor que você pode fazer por alguém. É fazer algo sem esperar nada em troca. Nada em troca. E por isso que você recebe de novo, porque você faz genuinamente. E parabéns por isso. Obrigada. Eu habitualmente utilizo muito em brincadeira esta frase com os meus, e os meus são todos aqueles que lidam comigo, os meus clientes, as minhas colaboradoras, os meus amigos. E eu costumo dizer que vou sempre ajudar. Que eu não vou precisar. Eu digo sempre, eu não vou precisar. Apesar de viver até aos 115, eu não vou precisar. Vai viver? Vou viver. É um propósito. Mas é 115. Assim. Exato. 115. Não vai mais nem um pouco, nem 115 está bom. 115 está bom, é ali uma meta a qual eu enfim, propôs e, portanto, está bom. E eu costumo dizer, por brincadeira, eu não vou precisar. Mas se eu precisar um dia... E vai estar linda, maravilhosa assim aos 115? Vou. Vou ser um ícone. Vou. Demais. Claro que vou, claro. Vou ser eu mesma, Fátima Vital. Vai ser maravilhoso. E eu... Ainda vais ouvir falar muito de mim, tá? Eu sei. Não chegou em mim assim, por acaso, não. Já foi mesmo... Exatamente. Aliás, eu vinha a conversar com a minha amiga que veio comigo hoje, com a Kelly. Eu vinha-lhe a dizer que realmente eu não procuro, as coisas vêm e por algum motivo vieram. Porque eu tenho a certeza que a conexão que nós criamos aqui hoje vai dar frutos. Não tenho dúvidas. Eu fui-me apercebendo ao longo da minha vida que realmente quando chego à vida de alguém ou alguém chega à minha para fazer alguma diferença. Na vida de alguém, na nossa e na de outras pessoas. Eu acredito nisso, acredito muito. E dizendo que eu não vou precisar, mas se eu precisar, eu espero que haja alguém, não tem que ser alguém a que eu o fiz, mas há de haver certamente alguém que me dê a mão. É isso que eu espero. Mas eu não vou precisar. Uma pessoa que tem quase 200 pessoas no lançamento de um... Foram 200, não? Foram 100 e tal. Não sei precisar, não é mas eram 100 dessas muitas. 100 e tal, alguma com certeza, porque eu vi alguns vídeos, assim, e ver a demonstração de carinho das pessoas com você é algo... Eu falei, tem que ser ela. Otávio, eu vou na rua, eu não só ajudo os meus, eu vou na rua, ajudo se for preciso. Se eu vi que alguém que está menos bem, eu vou lá e ajudar, nem que seja a atacar o sapato, a consertar a camisa. Eu não consigo ver ninguém que esteja mal. Eu, se pudesse, oferecia tudo. Eu adorava. Me diz uma coisa, e você percebe esse impacto que você causa nas pessoas e por quem você é, né, pela sua essência, assim, e se você já enxergou, se você já enxerga que você causa impacto e teve algum caso, assim, muito específico de alguém que precisou muito de você e você estava ali e que pode ser algo, né, que compartilhável, não sei se... Já. Tem alguém presente nesta sala, mas não vou falar dela. Não vou falar dela. Mas sim, há muito menos tempo. É alguém que também faz parte deste livro, inclusive a Kelly também faz. Mas vou contar o caso de uma amiga que só tem uma filha, com a filha ausente, fora do país. De repente, nós éramos e somos muito amigas, e ela percebe que tem um câncer. E eu parei 2 dias da minha vida para ir com ela para Coimbra, semanalmente, e ajudá-la sempre que ela precisasse em casa, nas compras, em tudo. Enfim, acompanhei tudo aquilo que eu... Muitas vezes no hospital diziam-lhe, olha, sabe que aquilo que a sua amiga está a fazer por si, muitos familiares, muitos filhos, muitos pais não fazem pelos seus. E eu parei tudo e voltava a parar por ela e por outros. Eu sou assim mesmo. Ela está bem hoje? Neste momento está um bocadinho com um problema desafiante, porque o problema dela, infelizmente, não tem cura. Faz quimio sempre. Mas vai ultrapassar, porque ela é uma mulher que acha sempre que todos os desafios são por algum motivo e portanto, ela vai ficar bem. Eu que tô olhando para você porque eu tô emocionada, porque... É muito, eu poucas vezes acho que nas entrevistas que eu faço e na vida, eu consigo ver tanta bondade num olhar. E eu consigo ver isso em você, e olha que eu sou uma pessoa extremamente sensível.
E eu consigo ver você uma mulher boa, genuinamente boa. Diferente. Diferente. E me inspira muito ser pelo menos um pouquinho parecida com você. E eu tô assim, sem palavras, porque é difícil hoje nessa sociedade, não é? Muito difícil. Eu acho que as pessoas andam muito viradas para o seu próprio umbigo. É eu. E conseguem pouco e não percebem que nós sozinhos até podemos chegar longe, podemos chegar mais rápido, mas realmente junto com outros chegamos mais longe. E eu acredito nisso. Foi por isso que eu criei uma equipa e me rodeei de pessoas que podem de alguma forma ajudar-me a ajudar os outros. Por isso é que eu criei este modelo de negócio, para que as pessoas, quando chegam até mim, elas saibam que ali vão encontrar, pode não ser ali naquele espaço físico, mas vão encontrar comigo a solução para aquilo que elas, para o problema delas, para aquilo que elas acham que é um problema, que às vezes não é. Hoje, sim, diga. Que eu... e foi isso que realmente me levou a criar este modelo de negócio e fazer a diferença realmente na vida dos outros é algo extremamente gratificante, pelo menos para mim. Para criar hoje uma marca com essência, com significado, com amor, com alma, como você criou. Se uma pessoa hoje quer criar, e eu estou te fazendo uma pergunta pessoal, se alguém hoje quer criar uma marca com essa coisinha que você tem aí, que eu não consigo dar um nome ainda, por onde começar? Deixa-me só dizer, Thay, que outro dia houve alguém que me disse que tinha ficado uma melhor pessoa desde que se relacionava comigo. E essa pessoa dizia-me que tu tens aquele lado que vê sempre o lado bom das pessoas. Eu quando me chega alguém, por mais que me avisem, que me digam, Fátima, atenção, olha que talvez eu digo, não, mas eu vou conseguir. Esta pessoa vai chegar lá. Ela vai ficar melhor, vai ser bom para mim, vai ser bom para ela. Portanto, segundo dizem, eu tenho esse lado que realmente... eu própria sou eu mesma. Não, eu nem me apercebo disso. São só estas pequenas coisas que muitas vezes me dizem, que às vezes me põem a pensar. E para alguém, que eu penso que foi essa a pergunta que tu me fizeste, que já não estava, que divaguei aqui um bocadinho, mas isto para dizer que é possível, mas acima de tudo a pessoa tem que se desligar um bocadinho de que aquilo é um negócio. Nossa, você estava construindo a frase e eu estava com ela feita na minha cabeça, porque eu imaginei. Porque enquanto a pessoa der mais valor aos bens materiais do que a pessoas, não vai funcionar. Pode funcionar durante algum tempo, Thay. Mas, principalmente na área da estética, que nós lidamos com pessoas, que estamos fechados dentro de salas com pessoas, se não houver empatia, se não houver amor... Você acredita que mesmo com toda essa empatia, mesmo com todo esse amor, dá para construir credibilidade? Como você faz isso? Para mim seria impossível de outra forma. Porque você passa, né, com todo esse porque eu enxergo tudo que você constrói com um romantismo assim, que é lindo também, mas ao mesmo tempo que é romântico, é difícil entender como que você conseguiu, trazendo essência, a parte de demonstrar que você também tinha excelência. Porque realmente eu tenho excelência. Aliás, uma das coisas que me levou a ter uma equipa foi exatamente procurar profissionais que tivessem a prática necessária para serem excelentes naquela área. Sim. Porque senão eu teria profissionais que faziam imensas coisas. E eu, a partir de uma determinada altura, eu percebi, não, eu quero excelência para os meus... E quando digo para os meus clientes. E como eu quero excelência, eu preciso de ter pessoas comigo que sejam boas, que se identifiquem com aquele trabalho e tenham as horas suficientes para serem realmente excelentes a fazer aquilo. E isso foi aquilo que me levou a deixar de ter funcionários e a passar a ter colaboradores comigo. Ou seja, o que é que acontece? Cada um tem o seu próprio negócio, simplesmente usa a essência da Vital Beauty, o espaço da Vital Beauty, para fazer aquilo que eles amam também.
Você hoje, eu enxergo a construção de um legado. Eu acho que quando a pessoa chega num livro, ela já tá na construção do legado dela, né? Os 58 59 anos. quase. E qual é o legado? O nome que você daria pro legado que você tá construindo? Olha, eu tenho uma palavra que eu inclusive disse quando nós falámos a primeira vez. Há uma frase que eu utilizo muito e há muitos anos, que foi dita pelo Benjamin de Israel. Ai, me lembro que você me falou disso. Ou seja, o Mário Cortella diz muito, e muita gente atribui esta frase ao Mário Cortella, mas na verdade quem a escreveu foi o Benjamin de Israel, e ele dizia que a vida é demasiado curta para ser pequena. E cada sementinha que eu semeio na vida de alguém, vai ser esse o meu legado, sabes? Porque no dia em que eu me for, eu não quero que ninguém tenha pena porque eu parti. Eu quero que Vai demorar, ainda faltam 60 e poucos anos. Até aos 115 ainda falta muito. Mas quero que as pessoas digam, ela fez a diferença na minha vida. Isso é muito bonito. E, parabéns. Obrigada. É muito bom. Eu tenho pessoas que hoje comecei a acompanhar com 16 anos e hoje acompanho as filhas com 16, com 17, com 18. Viu toda uma história. Exatamente. Ou seja, eu faço parte, tal como as pessoas fazem parte daquela que é a minha história. E como eu disse no dia em que eu lancei o livro, eu disse, esta história também é vossa. Das pessoas que estavam ali, que partilham a vida comigo. E eu também faço parte da história dessas famílias. E ver uma menina de 11 anos, 12 anos, como eu vi o outro dia, que eu estava a dizer, então, o que viestes aqui fazer? Eu vim aqui fazer as sobrancelhas. Ai, meu Deus do céu! Então, mas tens ali a outra menina que pode fazer. Ela, não, eu só quero fazer com a Fátima. Já exigi. Só quero fazer com a Fátima, porque a Fátima é melhor. Uau. Eu acompanhei a mãe dela desde os 16 anos. A irmã dela já tem 18, quase 19, e a mais pequenina tem 12. É muito giro fazer parte desta trajetória, destas famílias. Sim. E que eu sei que para elas eu sou família também. Portanto, que bonito. É esse o meu lugar. Muito bonito. E Fátima, só pra gente finalizar aqui, porque, meu Deus, tá todo mundo meio que emocionado aqui no estúdio, mas hoje, se você tivesse que... Essa é uma pergunta que eu faço no final e eu acho... isso diz muito sobre a pessoa, eu gosto muito de fazer ela, que se você tivesse que almoçar ou jantar com qualquer pessoa hoje, quem seria essa pessoa? Oh, meu Deus. É difícil essa? Jantar ou almoçar com alguém? Quem seria essa pessoa? Teria que ser alguém que me acrescentasse alguma coisa. Eu levo muito a sério aquela média das 5 pessoas mais próximas de nós. E sinceramente, que grande pergunta. Eu sei. Grande pergunta. Agora fiquei aqui sem palavras. Isso Olha, é antiga. Quiçá o próximo Presidente da República, para que eu possa ouvir o que é que ele quer fazer do nosso país. Foi a pergunta, foi a resposta mais inusitada que eu tive aqui. Porque geralmente me falam 1000 coisas, assim. E é interessante fazer essa pergunta porque fala muito sobre você. No fim, a gente entende muito. E sabes que isso pode até ser muito viável, porque não? Claro, com certeza. Basta nada é lançar. impossível. Quem sabe? Eu já tive quando o nosso atual Presidente da República tomou posse a primeira vez, eu estive lá. E foram os livros que me levaram até lá. E, portanto, quem sabe? Eu não possa ter, por qualquer motivo, estar em algum sítio com o nosso próximo Presidente da República, com que eu certeza, gostaria nada muito é de poder colocar isso algumas... está aqui no universo a partir de agora. Vamos ouvir falar sobre isso. Fátima, muito obrigada por você ter vindo. Eu tô, assim, encantada, mais ainda encantada com você. Eu não imaginava o tamanho, assim, a sua grandeza, né? E não é só profissional, é humana mesmo. E eu gosto desse perfil. Eu acho que me inspira a ser melhor. É o que você falou, que a pessoa falou sobre você, né? É.
que está perto de pessoas que nos inspiram a A ser sermos melhores, a ver a perspectiva exato, boa, exato. o lado bom das pessoas. Exatamente. Eu acredito sempre que as pessoas podem ser melhores e que eu posso ajudar nesse sentido. Sem ser convencida, não sou, de jeito nenhum. Aliás, eu estou em constante aprendizagem e todos os dias aprendo algo com alguém, nem que seja por uma velhinha que passe na rua, ao qual digo bom dia, que me faz uma pergunta e converso um bocadinho com ela. E, portanto, eu estou em constante aprendizagem mas gosto de, se puder acrescentar alguma coisa na vida de alguém, porque haverão outros que acrescentam na minha também, certamente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Gostei Thay. muito. Obrigada A todos que ficaram até o fim e assistam o episódio, os outros episódios também. E se inscrevam no canal, gente. Um beijinho grande, até a próxima.